Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com o meu grande amigo Matheus Coffer e a gente está diretamente dos nossos estúdios especiais aqui do evento da Associação NEL em Salvador, capital do belíssimo estado da Bahia. A gente está aqui com alguns parceiros que fizeram isso possível, obviamente o iFeed, que você já conhece há bastante tempo, pessoal da Bmove, Kaspersky, pessoal da KiddoPass e também o pessoal da Graviola Digital. Então, muito obrigado a esses apoiadores. Mas agora, sem mais delongas, vou passar para o Coffer apresentar o nosso convidado aí, que vai trazer um monte de temas legais, né? Legal, hein? Legal, obrigado, obrigado, Bruno, obrigado à nossa audiência, agradecer novamente toda a organização do evento da ANEL, tá um evento realmente impecável, grandes nomes do setor, grandes temas, grandes painéis, e nós temos aqui um convidado que vai trazer aí um ecossistema, né, de soluções aí para o mercado. A gente está muito animado para ter papo com ele, que é o Renato Ciuchini, que é o sócio fundador da Grupo FS, é isso, né, Renato? Fundador não, sou só sócio. Sócio. Ô, sócio do Grupo FS, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra estar recebendo você aqui, ô Renato. Obrigado, é uma honra para mim participar do podcast de vocês, contar das novidades nesse grande evento, e deixar aqui uma mensagem para o nosso fundador, Alberto Leite, Aí, ó. de quem a gente tem um grande prazer de ser sócio nessa empreitada. Eu sou um sócio novo, estou há 2 meses, Ah, legal. mas eu sou um Olha, veterano das telecomunicações, comecei na Telesp em 1992. Acho que vocês não eram nem nascidos, né? não, não. Vocês não eram nem nascidos, eu já estava trabalhando em telecom em É, 92, pré-internet, pré-celular, né? Mas passei quase 35 anos no setor de telecomunicações, tive um único hiato aí de 6 anos, onde eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio. Fiquei 6 anos no Comitê Rio 2016 como responsável comercial. Voltei em 2018 para a TIM, passei os últimos 6, 7 anos fazendo novos negócios. Tudo aquilo que não era o core business. Por quê? Porque o business de telecomunicações móvel estava chegando num ponto de saturação e maturação e a gente precisava encontrar outras alternativas, que é exatamente o cenário que a gente está vendo entre os provedores nesse momento. A gente viu que nos últimos anos o mercado cresceu de forma vertiginosa, 3, 4, 5 milhões de novos acessos por ano, mas esse ano vai fazer apenas 1 milhão. Então eles estão chegando exatamente no mesmo ponto que a gente estava com a TIM lá em 2018. E lá eu desenvolvi toda essa estratégia de monetização de base de clientes, de valorização dos clientes para outros serviços digitais, e é isso que a gente está fazendo como Grupo FS. A gente tem várias iniciativas exatamente nesse sentido, para ajudar os provedores a conseguirem monetizar essa base que eles construíram nos últimos anos, usando serviços digitais para isso. Legal, legal. Queria que tu falasse um pouquinho, Renato, das próprias verticais aí que tem no grupo, né? Você falou 4 ou 5 aí. Podia explorar um pouquinho, contar um pouquinho o que cada uma faz, quais são os nomes, para a gente começar o papo aqui. Tá bom, vamos ver se eu consigo, de uma forma É, sintética, aqui o fazer tempo aqui falar isso. é Exato. limitante, mas vamos lá. Vamos lá. Então, lá, estamos 5 divisões. A primeira divisão chama 1018. É uma empresa de marketing, de publicidade, de growth. Então, o que essa empresa faz? Ela ajuda o provedor a transformar a sua base de clientes em um ativo para poder vender serviços digitais. Então, ela coloca toda a parte de tecnologia para comunicar com o cliente final, né, através de SDKs em aplicativos. Ela constrói toda uma base de dados que não é só cadastral, mas é comportamental do cliente. Porque o sucesso da venda digital depende de você oferecer o produto certo, na hora certa, para o cliente certo. Então, ela constrói essa base e ela opera isso também. Então, ela tem conceito de mesa de performance, onde ela opera toda essa tecnologia e todos esses dados para conseguir ter sucesso nisso. E, além disso, além dela vender, ajudar o provedor a vender serviços digitais na sua base, ela pode plugar todo esse inventário em anunciantes no mercado, porque ela também é uma vendedora de anúncios, vendedora de publicidade. Ela já tem uma carteira de clientes e está procurando inventário. Então, poderia também monetizar não só vendendo seus serviços digitais, como vendendo espaço, inventário, publicidade para terceiros. Esse é um business hoje que algumas operadoras no Brasil já estão fazendo 150, 200 milhões de reais por ano. E começaram 3 anos atrás. Então, tem um potencial muito grande, né? Então, a gente acredita que a gente pode replicar esse modelo para os provedores. A segunda divisão que a gente tem é a ESA, é uma divisão focada em cyber. A gente é a única empresa brasileira, uma solução totalmente integrada em um único aplicativo que monitora todos os tipos de tentativa de golpe que pode chegar para você no seu telefone. A gente né, tem muito orgulho de ser a única empresa que é totalmente brasileira que faz isso integrado em um único aplicativo. E, além disso, a gente tem um agente de IA no WhatsApp que você consegue monitorar, você pode consultar e você pode monitorar links que são fraudulentos, se o seu e-mail vazou na web, se o código Pix é verdadeiro ou não. Tá?
Ó, A terceira divisão que nós temos é a AIA, que é uma divisão de soluções digitais, né, serviços digitais. Então, a gente vê que os provedores querem oferecer vários serviços digitais, mas existe sempre uma dificuldade na integração, a complexidade de integração. Então, nós criamos 4 verticais, uma de leitura, uma de notícias, uma de educação e outra de saúde e bem-estar, todas integradas em um único hub que permite o provedor oferecer todos os serviços para os seus clientes. E ali a gente tem investido muito em inovação, qualidade, engajamento, e temos usado IA para transformar uma indústria que é, de certa maneira, madura, né? Então, a gente criou um contador de histórias com IA, criamos um agente repórter, um agente professor. Então, a gente está usando IA para tentar soltar uma indústria que já é bastante madura, né? A nossa quarta divisão é uma divisão que ela é focada em infraestrutura, em data center, né? O Brasil tem um potencial enorme de data center, porque a gente tem um grid renovável, tem um consumo de dados muito grande, né? A gente é um dos maiores países do mundo de consumo de dados, né? E nós temos também uma conectividade muito boa, principalmente em Fortaleza, sendo o segundo hub mais conectado do mundo do ponto de vista de cabo submarino. Então, a gente acredita que existe um potencial muito grande no Nordeste de processamento de dados por causa da energia renovável disponível, por causa da conectividade e do consumo brasileiro. Depende aí um pouquinho de regulação, tem vários temas aí, né? Medidas provisórias estão rodando, e também é um business que a gente acredita que ele vai ser competitivo se a gente tiver um custo que é competitivo a nível global. Quando a gente conversa com os players globais, que são os grandes usuários disso, eles estão olhando o custo no Brasil e o custo em outros lugares do mundo. Se a gente não tiver uma estrutura de custos que ela é competitiva a nível global, a gente não vai conseguir capturar esta onda da inteligência artificial e do crescimento exponencial de data centers. E a quinta divisão que nós temos é a divisão de serviços financeiros. A gente acredita que os provedores eles têm uma oportunidade enorme na mão para oferecer crédito, para oferecer consórcio, para oferecer seguros, mas a gente também acredita que não vai ser função deles criar esse serviço, construir esse serviço. Então, nós estamos criando esse serviço e a gente pluga e oferece para eles e compartilha a receita e os resultados. Ou seja, é um modelo com baixo risco, baixo investimento da parte deles, onde a gente compartilha os resultados e nós tomamos o risco, nós conhecemos essa indústria. Sensacional. O Grupo FS, então, é como se fosse uma one-stop shop de serviços agregados ali para os players de telecom. Realmente tem muita coisa aqui, né, Tchukini? E eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui, talvez na 1018, né, que é uma operação de growth. E eu acho que isso é um tema que até os próprios provedores não têm tanto conhecimento, né, mas é comum para outras indústrias. E eu queria muito entender, assim, um pouco de, na prática, quais são os possíveis resultados que esses provedores podem ter, porque a gente sabe que o provedor ele tem muito aquela questão do cobertor curto, né. Uhum. Ah, se eu não vender novos serviços e agregar novos SVAs ou novas soluções para os meus clientes, eu não vou engajar. Mas aí também se eu não olhar para o churn e para o engajamento do meu core business, eu sei que aquilo começa a gerar o balde furado. E muitas vezes o SVA pelos provedores ele é visto simplesmente como eficiência tributária. E aí ele não vê valor, o vendedor é aquele tirador de pedido, não tem uma mentalidade para de fato qualificar aquele time de vendas. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade, mas eu queria entender duas coisas. Primeiro, como que esse modelo funciona na prática, talvez alguns exemplos que vocês já desenvolveram. E para que tamanho de provedor vocês estão mirando? Tem alguma nota de corte, algum tamanho mínimo? Vocês estão falando de provedores pequenos, médios, grandes, para a gente entender e trazer isso para nossa audiência, né? Então vamos lá. Eu acho que na verdade, gente, existem vários estudos que comprovam que quando o cliente está engajado com mais de um serviço, a taxa de churn e de cancelamento dele é menor do que o cliente que só tem um serviço. Então, o empilhamento de serviços é um empilhamento que, na verdade, estende o LTV, aumenta o LTV, o lifetime value do cliente, e aumenta a rentabilidade, e vários estudos também comprovam que o cliente está mais satisfeito. No entanto, essa não é uma venda empurrada. Essa tem que ser uma venda, né, real, né? Então, o que a gente considera aqui que é importante aqui? A primeira coisa é, o provedor precisa ter uma base de clientes que está satisfeito com ele. Certo? Precisa ter uma marca reconhecida, precisa ter uma base de clientes satisfeitos. Se você não tiver uma base de clientes satisfeita, é muito difícil que você vai conseguir vender algum serviço para esse cliente. Esse é o primeiro passo. E aí tem outros 3 passos, que é, primeiro você, você precisa estabelecer um canal de comunicação digital com essa base. Não só clientes novos, não só o gross, né, o cliente está entrando. Por quê? Quando você consegue comunicar com a sua base inteira, todo mês você tenta vender para a base inteira. Ou seja, se você converte 1%, que é uma taxa de conversão histórica aqui, você não converte 1% da sua venda, você converte 1% da sua base inteira. No ponto que eles estão chegando agora,
Se você pensar que o mercado vai ter mais ou menos, tem 50 milhões de acessos e está tendo 1 milhão de acessos por ano, o mercado só está crescendo 2%. Se você crescer, se você conseguir converter 1% da sua base todo mês, em um ano, você converte 12% da sua base, 10% da sua base. Ou seja, é muito maior do que o próprio crescimento orgânico do core business. E reduz o churn ainda desse cara. Exatamente, porque você tem um cliente mais satisfeito e tudo mais. Então você precisa ter a questão de você conseguir comunicar com a sua base de clientes inteira de forma digital e não só depender da sua capacidade comercial que trabalha os clientes novos. Então a gente tem uma abordagem aqui, com uma abordagem que a gente chama de omnichannel, multichannel. A gente trabalha na retenção, a gente trabalha na comunicação ativa, a gente trabalha no call center, trabalha no canal de vendas, em todos os canais. Inclusive, a frequência da comunicação muda muito a taxa de conversão. Quando, né, o consumidor dele vê isso na retenção, vê isso no canal comercial, vê na publicidade, vê na mensagem, acaba aumentando a taxa de conversão. Não é uma abordagem de um único canal. O terceiro aspecto é o seguinte, é que precisa saber oferecer o produto certo para a pessoa certa na hora certa. E para isso você precisa ter bons produtos que são bem avaliados, bem qualificados, que têm um bom engajamento, e você precisa ter dados comportamentais para saber o que oferecer para quem oferecer, quando oferecer. A venda contextualizada é uma venda super importante. Por exemplo, a gente está com uma operação com uma operadora grande de seguros agora. A gente está conseguindo bater 30% a 35% de conversão de venda de seguros no momento de venda do aparelho. Por quê? Porque é uma venda super contextualizada. Você comprou um aparelho caro e apenas com um clique, no momento seguinte, você compra o seguro. É muita coisa. E aí você consegue converter 30% a 35%. É muita coisa. Então, por quê? Porque é o produto certo, produto bom, certo, na hora certa, para a pessoa certa. Então, esse ecossistema é muito importante funcionar assim, senão você não consegue ter sucesso. Ô, Tchukini, legal. Tem um tema também que você mencionou, uma vertical aqui, que é a vertical de data centers, né? Isso é um tema que eu particularmente gosto muito, até tem um painel para falar sobre isso amanhã. Especialista. Não, não, nem tanto. Convidado, estudioso, estudioso. E eu queria perguntar para você, na verdade, assim, a visão de vocês é fomentar, obviamente, essa descentralização do Sudeste. A gente sabe que hoje é mais de 70% dos dados estão ali. Mais de 60% dos dados consumidos do Brasil são consumidos de fora. A gente paga 6,8 bi para os Estados Unidos anualmente, né? Na balança comercial 2024 foi esse o valor. De dólar. De dólar, dá 35 bilhões, né? De Uhum. reais. Mas o conceito e talvez a defesa da empresa de vocês seria para edge data centers, ou seja, fomentar, por exemplo, que os provedores que já têm os POPs espalhados pelo Brasil consigam evoluir para edge data centers estruturados, ou criar data centers maiores com tier ou hyperscales descentralizados do Sudeste. Qual é a visão tua nesse sentido? Tá. Bom, eu acho que aqui o tema de data center é um tema que vai muito em conjunto com o tema de cyber, né? Que são duas áreas onde o Brasil tem que criar políticas públicas favoráveis a isso aí. Um exemplo prático foi o que aconteceu com a Amazon ontem, né? Uma série de serviços no Brasil pararam porque o negócio na Amazon, não sei o que, é diferente e tal. Então, a gente hoje não tem soberania dos nossos dados. Como você falou, 60% dos dados brasileiros estão processados fora. Existem algumas outras estatísticas que falam em 80%, né? Então, boa parte dos nossos dados não estão sendo processados aqui. Então, existe uma questão nacional de soberania, existe uma questão também nacional de soberania com relação à questão da segurança dos dados, né? Então, a gente tem investido fortemente nessas duas áreas, tanto na área de cyber como na área de data center. A área de data center, e acho que elas vão conjuntas, né? Elas não andam separadas. A área de data center tem uma grande oportunidade na nossa frente agora, não era que 5 anos, por causa da inteligência artificial. Então, existe um crescimento exponencial no mercado. O Brasil hoje tem 700 megawatts de data center. A previsão é que até 2030 pode chegar a 3 GB, 4 GB, tem gente que fala já de 5 GB de data center, ou seja, multiplicar por 7. Ou seja, é gigantesco que nós ter pela frente. No entanto, o que a gente tem visto no mercado é que isso só vai conseguir se realizar no Brasil se a gente tiver um custo competitivo a nível global. Porque os grandes contratantes desse negócio, eles estão olhando o custo aqui e estão olhando o custo fora. Então, a gente não consegue desviar a regra básica do mercado de demanda e oferta. Então, se a gente está cobrando X, tem um cara que está cobrando meio X, a gente não vai conseguir isso. Então, o que é necessário para que isso seja possível no Brasil? A primeira coisa é que a gente precisa ter um quadro regulatório que seja jurídico,
que ele seja estável, previsível e dê toda a segurança para as empresas investirem, porque são investimentos em infraestrutura de longo prazo, né? Então, são investimentos que vão levar 10, 20 anos para rentabilizar. Então, se você não tiver um quadro regulatório e jurídico que dê segurança para isso, os investimentos não vão vir para cá. A segunda coisa que a gente precisa estar bastante atento é com relação à questão da LGPD. Porque se a gente quer ser um centro global de data center, que a gente tem potencial para isso, mas se a gente não for, se a gente tiver problemas com LGPD, que é diferente de leis em outros países, e por algum motivo o judiciário brasileiro quiser sequestrar dados aqui porque a empresa está no Brasil, a gente vai ter um mega problema, ninguém vai querer vir para cá, vai gerar uma insegurança. Então a gente precisa endereçar a questão da LGPD também. A terceira questão é a questão dos investimentos, do financiamento. Então, taxa de juros no Brasil hoje está muito alta, né? Se a gente não tiver os devidos incentivos para financiamento, também a gente não vai conseguir capturar essa oportunidade. Agora, o Brasil tem um potencial enorme. A gente tem um grid que é 88% já renovável. Você vê hoje discussões nos Estados Unidos, em lugares como Texas tal, e tudo mais, que o problema é que o grid não é renovável e aí, né, existe uma controvérsia muito grande. A gente não tem esse problema porque o nosso grid já é renovável. Dois, se você pegar as métricas de consumo de internet, o Brasil é sempre top 5 em qualquer métrica. Total. Instagram, WhatsApp, web, não sei o que e tudo mais. Então a gente tem um mercado muito grande, muito grande. E três, a gente tem Fortaleza, que é um hub altamente conectado. Em cabos submarinos globalmente. É o segundo hub mais conectado do mundo. Então a gente tem consumo interno, a gente tem energia renovável e a gente tem alta conectividade em Fortaleza. O que a gente precisa garantir para fazer esse negócio funcionar? Que essa conectividade não fique só em Fortaleza, ela consiga ir para outros lugares. Que a gente não invente nenhuma regulação específica, que a energia renovável tem que ser de novas operações, e isso vai levar 5 anos e a oportunidade. Mas é agora. Perfeito. A gente precisa ter incentivos para financiamento, que é um investimento de longo prazo. E, por último, a gente precisa ter um custo tributário, né, que seja competitivo a nível global. Porque a gente está competindo com um data center na Colômbia, com um data center nos Estados Unidos, com um data center na Europa, com um data center na Ásia. Se a gente não tiver uma estrutura de custos que ela é competitiva a nível global, a gente não vai capturar essa oportunidade. Então, tem uma oportunidade muito grande, a gente está super envolvido nisso e comprometido com isso, mas depende de algumas coisas com relação a, né, a segurança jurídica e regulatória, a questão do financiamento e a questão da LGPD para dar a segurança necessária para fazer esses investimentos que são muito vultuosos, né? O próprio ministro Haddad falou que isso aqui poderia atrair até 4 trilhões de reais de investimento no Brasil nos próximos 10 anos. Ou seja, é um mercado bastante grande que atrai, mas precisa ter uma série de seguranças aí para que isso seja realizado e a gente não perca a oportunidade. E, de novo, a gente inventar algum jabuti agora e esse negócio se complicar, a gente achar que vai capturar isso daqui 5 anos, daqui 5 anos já foi. É agora. Perfeito. A gente tem falado muito que basta o Brasil capotar na reta. Essa que é a verdade. A gente tem uma baita oportunidade nas mãos. Tá? Tomara que a gente consiga agir bem. Exatamente. Mas, Confer, infelizmente, a própria música que o Olodum chegou na associação. A festa começou aqui, mas estamos trabalhando ainda. O papo tá bom. Eventualmente faz sentido a gente convidar o Tchukini pra ir lá nos nossos estúdios em Floripa. Não é muito difícil, né? Fazer Salvador Bilhou, trocar uma ideia. Conte comigo. E aprofundar um pouquinho mais nas demais verticais do Grupo FS. Muito boa conversa. Obrigado pela presença. E foi um prazer te conhecer. E parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Grupo FS como um todo, nas mais variadas verticais aqui. Depois a gente deixa aqui o link com os acessos ao site, Instagram, todos os materiais, para que a nossa audiência possa ter acesso. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Parabéns aí pelo podcast. Fantástica conversa. Obrigado. Espero ver vocês em Floripa. Aí, ó, fechou. E muito obrigado também à nossa audiência. Não esqueçam, deem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem aí com seus colegas e empresários do setor para que a gente possa, de fato, levar esse episódio do Last Mile a novas audiências. Obrigado e até a próxima.